O homem é atormentado por uma aparição demoníaca até chegar à loucura, ou, tomado por imensa culpa, acaba perdendo a noção da própria realidade. Hoje vamos conversar sobre Gato Preto, o famoso conto do Edgar Allan Poe. Poe é visto como um dos mais importantes autores de suspense e terror da história, e uma das suas marcas é a abordagem da morte, da tristeza e do tormento humano. O seu trabalho ele serviu de referência para vários autores extremamente consagrados, entre eles o Kafka, Verne, Borges, King Lovecraft e Arthur Conan Doyle. Caso tenha estranhado esse último nome, é porque o Poe também é conhecido por ter criado a novela policial com a publicação de Assassinato na Rua Morgue, o famoso detetive Dupin. Mas agora, nesse momento, a gente vai falar só sobre o Gato Preto. Então, quer saber um pouquinho mais sobre esse conto intrigante e bastante assustador? Vem comigo! Por meio da escrita, o Poe salienta que a perversidade está presente em todo o coração humano, até mesmo no mais inofensivo, entre aspas, dos homens. E a abordagem não é diferente em Gato Preto. Logo no início do conto, o narrador-personagem afirma que não espera e muito menos pede que alguém acredite na sua história extraordinária. Aos poucos, descobrimos que ele, desde a infância, era apontado por todos como um homem de bom coração, um menino de bom coração. Isso porque ele amava os animais. Já adulto, acabou encontrando uma esposa que compartilhava dessa mesma paixão e juntos os dois tiveram vários bichinhos. Entre esses animais, o preferido do casal era um gato chamado Plutão, que vivia ali seguindo os dois e ronronando pelos cantos da casa. Porém, com o tempo, o comportamento desse homem acabou mudando. Isso porque ele enveredou pro alcoolismo e começou a agir de forma extremamente agressiva. Até que um dia, em um episódio da sua fúria alcoólatra, ele acaba machucando seriamente o Plutão. E, a partir desse momento, toda a sua vida é transformada. Apesar de ser um conto, uma história bem curtinha, eu não vou dar spoilers sobre o que acontece com ele antes ou depois, e farei apenas uma reflexãozinha sobre o personagem. Afinal, basta saber que ele viveu diversas desventuras em casa, atormentado pela culpa e por aparições que a todo tempo apontavam para o seu crime. Cada acontecimento, então, é visto por ele como um indício claro da sua violência, fazendo com que ele tentasse de todas as formas se livrar desse sentimento de culpa, o que tornou tudo ainda pior. Curiosamente, esse gato se chamava Plutão, que é a versão romana do deus Hades, da mitologia grega, o deus mitológico do submundo. A escolha do gato, símbolo de misticismo e por muitos anos de má sorte, também não foi por acaso. Alguns críticos afirmam que Plutão é a própria consciência do personagem, a relação entre a sua queda e a sua culpa. A perversidade no seu coração ora dava lugar ao completo desespero, ora ao sentimento de que a sua transgressão não foi tão ruim assim. Afinal, ele estava ali sendo atormentado. Essas mudanças bruscas a todo tempo na mente do criminoso me lembraram bastante de Crime e Castigo, é claro, em uma outra escala totalmente diferente, mas ainda assim me trouxe sua memória. O personagem, mesmo agindo mecanicamente para encobrir aquilo que tinha feito e enganando a si mesmo com argumentos simplórios, ansiasse profundamente por uma punição que o pudesse redimir. Uma maneira de sair do domínio da escuridão, e pasme, estava no coração mesmo do homem que era visto por todos como um dos mais bondosos. A história parece deixar uma espécie de dúvida. Nesse mundo sombrio em que vivemos, como deixar de lado essa parte má que existe em nós, esse vício, e buscar as virtudes? Bom, a vida do próprio autor remete a essa pergunta. Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809. Quando tinha 1 ano de idade, seu pai abandonou a família, e meses depois, sua mãe faleceu. O menino então acabou adotado informalmente por um comerciante escocês. Assim, fez seus primeiros estudos em Glasgow, na Escócia, e posteriormente em um internato de Londres. Em 1820, mudou-se para Virgínia, então voltou para os Estados Unidos. Chegou até a ingressar na universidade, mas ele teve muitos problemas com álcool e jogos, o que fez com que ele criasse ainda mais desavenças com o pai adotivo e acabasse perdendo sua vaga. Também foi expulso da academia militar por indisciplina, além de ter perdido outros empregos graças ao vício. Ao ser dispensado ali, ele acabou lançando uma coletânea de poemas anônimos. Em suas obras, ele expressava aquilo que sentia e vivia, sua maneira de ver o mundo, com todas as turbulências e questionamentos. Passou a trabalhar em jornais e revistas e em 1835 tornou-se editor. Aos poucos, foi mudando seu foco da poesia para prosa. Nessa época, Poe também assinou o seu polêmico casamento. Aos 27, casou-se com a sua prima de 13. Nos documentos forjados, ela afirmava ser maior de idade. Mesmo sem o consentimento, de alguns membros da família, e com toda a diferença de idade, eles engataram na vida matrimonial. Por um tempo, viveram até sem muitos problemas, desconhecendo o que o futuro traria para os dois. Poe acabou se envolvendo ali com 2 poetisas mais ou menos da sua idade, o que era conhecido por sua esposa. Ambas brigavam pela sua atenção e acabaram, obviamente, afetando seu casamento. Nessa fase, a carreira do autor já tinha ascendido, e um de seus maiores sucessos, O Corvo, já havia sido lançado quando a sua esposa descobriu tuberculose.
Aos 25 anos ela morreu, o que deixou Paul em uma depressão profunda e, por consequência, fez com que ele se afundasse ainda mais nos seus vícios. Até que, certo dia, supõe-se que depois de uma noite de bebedeira, o autor foi encontrado inconsciente na rua e levado até um hospital, onde faleceu aos 40 anos. A razão da sua morte ainda hoje é incerta. Aqui eu fiz apenas um pequeno recorte, mas toda a vida de Paul é tão turbulenta quanto as suas obras, cheia de reviravoltas, tormento e muita melancolia. É engraçado pensar que ele mesmo poderia ter sido personagem em qualquer uma das histórias. Essa e outras características que eu já citei fazem dos seus contos uma leitura bastante interessante. Bom, aqui nesse vídeo eu falei apenas do conto Gato Preto, mas a minha edição da Pandorga tem outras histórias também, como Ligeia, A Casa de Usher e Pequena Conversa com a Múmia. Mas os contos complementares eles vão depender da sua edição. O volume 1 de contos do Edgar Allan Poe da Dark Side, que eu vou deixar a capa aqui, por exemplo, tem Gato Preto, O Corvo, todos os contos envolvendo mulheres, então Berenice, Ligeia, Eleonora, os contos do Detetive Dupin, entre outros. Basta verificar ali quais você tem maior interesse em ler antes de comprar. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo os links da Amazon, caso você queira comprar por eles, você ajuda o canal a se manter e não paga nada mais por isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E me segue lá no Instagram, @penultimocapítulo. Eu também posto dicas diárias de leitura e muito mais. Comenta aqui embaixo também, caso você já tenha lido, o que você achou, quais as obras mais interessantes do Poe. Comenta aí, vamos conversar. É isso, e até a próxima.